A dona Maria do Carmo Ramos Krieger está aqui para conversar com a gente. Bom dia, seja bem-vinda. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Voltar à terra natal é sempre uma alegria, né? Verdade. E ver tudo isso que falastes agora, ao longo do caminho até chegar à rádio, casas antigas que nos remetem a uma memória afetiva, né? É sempre gratificante. Tá certo que muitas casas já foram embora, né? Essa Sim, tá já sendo demolidas dilapidada. sem dó nem piedade. Mas Brusque sempre é ad eterno, né? Pelo menos na minha lembrança e no meu coração. Agora eu quero fazer publicamente, eu quero fazer uma cobrança aqui pro nosso amigo Luciano Hang. Quero fazer essa cobrança. Eu sei que o Fábio de Souza nos acompanha sempre. Sim. Lá na Havan, ele está sempre na campanha. Ô Fábio, a dona Maria do Carmo Ramos Krieger ainda não conhece a casa do cônsul Carlos Renault aqui na 1º de Maio, onde recentemente o Luciano, num ato muito bacana, comprou a propriedade e vai fazer a restauração, mantendo todos os traços, tudo aquilo que fala da história de um empreendedor na nossa cidade. Ele que é um empreendedor, mantém a história de outra pessoa que foi um empreendedor também. Eu fiquei surpreso que a senhora ainda não conhece a casa do cônsul. Uma por morar longe, outra há 2 anos, quando houve um momento especial para isso, não foi possível, porque a pessoa responsável como guardiã da então casa não tinha condições de nos atender. A minha e ao historiador Aloysio Slaught, também íamos, né, conhecer, ele já conhece. Mas agora, recentemente, até quando eu soube da aquisição pelo Luciano, eu escrevi um cartão a ele, assim, parabenizando, porque realmente é um gesto, né, nobre, de preocupação. E aí a secretária já respondeu que assim que eu estiver, né, voltado ao público, serei, comunicada. Certo. Então, volta Brusque para mais um momento histórico. Está morando onde, dona Curitiba. Maria? Está morando em Curitiba. Saindo daqui, eu fui morar em Florianópolis quando estudei, depois morei em algumas cidades do Brasil por conta de transferência do meu marido, e agora depois em Penha, onde morei 14 anos trabalhando numa escola lá estadual, e agora em Curitiba. A senhora teve não sei se essa é a palavra, mas se especializou aí na colonização polonesa. Inclusive, Curitiba é de uma cidade, o estado do Paraná é um estado é o maior do Brasil, né, em termos de imigrantes poloneses. A minha história, assim, de ligação com a imigração polonesa tem a ver com o Aires Jovaert, nosso grande historiador, pesquisador, né, fundador da Casa de Brusque, porque nos anos 88, eu morava no interior de Biramã. Assim, pensa, a 4 quilômetros da reserva indígena, na José Boatê? Isso mesmo, na José Boatê, na construção lá da barragem. Então, aí eu perguntei, o que eu faço aqui, né? Aí conversei com o seu Aires, que a gente era muito próximo. Aí ele falou, olha, acabamos de receber uma documentação do Departamento de Terras de Santa Catarina, através do então, acho que quem era o deputado estadual era o Mário Linger, aqui de Brusque. Certo. Que aí disse, olha, isso aqui pertenceu às colônias Itajaí e Príncipe Dom Pedro, né, que é atual Brusque. Aí ele falou, ó, tem esse documento que não foi explorado ainda. Esse documento não, eram vários livros da colônia, livros aqueles grossos, grandes, né? Porque a imigração alemã até então havia sido bem estudada pela Giralda Seifert, que é sobrinha do seu Aires, e pela Maria Luísa Renault, a Bia. Né? A italiana pela professora Roselis Isabel Correia dos Santos. Aí ele falou, ó, pega esse nicho. E aí me apaixonei. Eram documentos inéditos, até então não revelados, e foi assim uma paixão à primeira vista. Uma por conta do que eu coloquei, já da minha situação lá de Moratão, no interior. E através disso descobriu-se, por exemplo, que a primeira criança polono-brasileira nasceu aqui em Brusque, sabe? Isabela Kokot, através de registros, daí já de outros livros. Aí esses outros já pertencem à Cúria de Florianópolis, né? Que era de um religioso, do Padre Gattoni. Mas, em princípio, a chegada dos poloneses aqui foi registrada
inicialmente por Cabral, Oswaldo Rodrigues Cabral, que foi nosso grande historiador, né? Aí ele cita apenas assim, poloneses em Brusque, não havia informação. Então essas informações vêm a público a partir então de 1988, quando seu Aires me permite uma coisa que hoje não é mais possível, era levar os livros, imagina, aqueles livros imensos, para serem xerocados. Cada xerox tira 5 anos de vida útil do livro. É proibidíssimo isso na atualidade. Mas foi a maneira que se tinha à época, né? E há 40 mais anos. E aí então, para desvendar todo o mistério da presença desses poloneses. Foi um grupo pequeno, o que veio primeiro, em agosto de 1869. Eram algumas famílias, totalizando mais ou menos 80 pessoas, e que depois vem essa história de ligação com o Paraná. Eles aqui permanecem 2 anos e transmigram para o Paraná. Tá? Daí que chegam lá e aí começa um outro fluxo de migração dirigida. Porque até então, essa que veio para Brusque, essa primeira, agosto, depois veio uma em setembro, veio uma em outubro desse ano mesmo, 1869, foi uma imigração espontânea. O que significa isso? Os alemães, vindos em 1860, foram convidados, né? Os italianos, depois, posterior, 1875, também foram convidados. Né? Não porque eles quisessem passear, mas sim por necessidades, né, de economia. Incentivados pelo governo imperial. Incentivados, justamente, pelo governo imperial. E então eles ganhavam passagem, ganhavam lotes de terrenos ao chegarem aqui, seus instrumentos rudimentares, pá, enxadas, sementes, ou quer que fossem, nós tínhamos que trabalhar a terra. E os poloneses não, vieram por uma longa história, por uma outra que não tem assim a ver com essa imigração oficial. Então foi espontânea. Aí chegaram aqui, foram colocados aonde? Os alemães já tinham chegado primeiro, estavam super bem, né? E eles tinham uma rixa já de território lá na Europa e de outras ideologias. Uhum. Aí eles são assentados, esses poloneses, no Sixtenlots, que havia sido já ocupado por irlandeses, que não deram certo aqui. Foram depois não repatriados, mas acho que encaminhados para os Estados Unidos. Eram beberrões, avessos ao trabalho. Uhum. Mas esses, então, ficaram ali, trabalhando a terra. E o interessante é que eles ganharam, ao chegarem aqui, todos os benefícios que os outros imigrantes ganharam. Então, eles não foram, assim, abandonados à própria sorte, sabe? Eles não foram rechaçados. E isso não se leva em consideração. Maltratados. Não há provas de que foram maltratados. Eles eram, enfim, imagine chegando da Europa num navio depois de 2 meses, tendo que derrubar árvores, né? Para fazer sua própria plantação, erguer sua casa. Não deve ter sido uma vida fácil. Mas não deu certo. E foram para o Paraná. Através de hoje considerado herói da imigração polonesa no Brasil, que eu tenho minhas questões a respeito, que é o Sapolsky, porque ele estava na região, soube dessa presença dos seus compatriotas e resolveu levá-los junto com o padre Zelinski para o Rocio Curitibano do Pilarzinho, que hoje predominantemente é uma região de colonização polonesa lá em Curitiba, bem forte. Uhum. Com muitas tradições, inclusive esse final de semana próximo tem uma festa na Igreja Santana dos Abranches, que é onde eles se localizaram primeiro. A senhora falou em que foram embora para o Paraná, para Curitiba. Esses que ficaram, esses sobrenomes que a gente costuma, Witkowski, Walendowski... Não fizeram em nenhum momento parte dessa leva. Eles fizeram outros, inclusive a debandada, como a gente fala, foi grande. Poucos ficaram dessa primeira leva. Tanto que um deles, que chamava Dominik Stempka, descobrimos há 5 anos. Só voltando um pouco, o Dominik, quando chegou aqui, veio com a esposa e a filha, Sofia, que tinha 5 anos de idade. Eles transmigraram para Curitiba. Não se houve mais em nenhum momento nenhuma referência a esses sobrenomes de então.
que eu não saberia relatá-los todos agora. Mas esse caso do Domini é interessante, porque há 5 anos, quando eu lancei um livro sobre imigração polonesa, uma moça foi atrás do professor Aloysius para saber da sua história. E ela vem a ser tataraneta dessa Sofia que havia desembarcado em Brusque. Então, ela, inclusive, localizamos a ela no... Como é que chama isso? A sepultura. A sepultura, obrigada, no cemitério municipal em Curitiba. O marido dela tinha sido uma pessoa de expressão, mas assim, só para saber dessa continuidade. Porque esses sobrenomes todos, aqui em Brusque não tem mais registro nenhum, da primeira leva nem da segunda. Esses todos que tu citaste agora são a partir de 1889, bem mais adiante. Já no século XX. Isso. Inclusive esses grandes, né? Eu não tenho certeza, mas acho que tem em torno de uns 500 imigrantes descendentes, né? Dessas famílias atualmente em Brusque. Como a Walendowski, que daí criou a Fundação José Walendowski, né? Que mantém vivas assim, essas tradições, assim, com muito apreço e é. Mas só para eu entender, então esses documentos que o senhor Aires passou para a senhora, esses documentos são os documentos que trataram dessa primeira leva. Da primeira e com registros da segunda, porque os diretores das colônias, então Itajaí e Príncipe Dom Pedro, eles tinham que se reportar ao presidente da província contando o que estava acontecendo. Era um relatório, uma espécie de relatório. Uns relatórios, e daí inclusive depois a presidência da província, na fala lá na Assembleia em Florianópolis, né, comentava sobre isso, e às vezes com um prazo assim de 2, 3 anos depois, mas acontecia. Então tá ali, o importante eram os registros, né? E tudo isso, sei lá, bem documentado, com uma caneta de tinta, a tinta que permaneceu assim legível por muitos anos, mesmo fazendo xerox proibido, e isso é o que comprova. Então, há um dado interessante que eu gosto muito de citar, porque, por exemplo, a gente como pesquisadora, né? Eu sou da área de Geografia e Estudos Sociais, numa época que ainda existia Estudos Sociais na faculdade. Sempre fui apaixonada pela história, mas há muito disso de apresentar, por exemplo, eu conto uma história, eu não vou tirar do nada, então eu cito, olha, tirado do livro tal, página tal, segundo o diretor tal. E muitos pesquisadores hoje esquecem, acham que cai tudo do céu, assim, tipo, a informação tá ali, solta, livre. Não é bem assim. Quando foi descoberta outra coisa, eles chegaram em agosto, né? Houve um nascimento em Omar, aspas, né? Porque ele cita assim, o padre Gattoni cita, nascimento em Omar, do Thomas Siernovski. Ele é batizado ao chegar em Brusque, próximo do dia 25 de agosto. Não se sabe quando eles chegaram, não há documento sobre isso. Eles chegaram no dia tal, não. Então tomou-se essa data como referência, 25 de agosto, que é o registro do batizado, do Thomas Siernovski. E esse documento está abrigado no livro dos batizados Brusque, na Cúria Metropolitana em Florianópolis. Aí eu lembro que na época, nossa, ir de Ibirama, né, lá da Barra Doma até Florianópolis, era uma viagem quase como a de Curitiba até aqui, porque eu levei 7 horas para vir de ônibus dessa vez. Normalmente se faz em 5. Mas aí essa descoberta foi sensacional, porque, nossa, de repente, sabe-se que houve realmente um dado palpável, né? E aí todo mundo que se apropriou dessa história depois, todo mundo, eu falo historiadores, pesquisadores, estudiosos, diz, tá na Cúria. Sim, tá na Cúria. Mas assim, eu fico muito feliz em dizer que fui eu, tá? Tenho orgulho disso. Foi a minha pessoa, modéstia à parte. Porque eu não trabalho... assim, garimpar. Porque você ir lá, aí já não mais xerox, aí tudo copiadinho. Sim. Alguém tem que certificar que você copiou aquilo ali. Exatamente. Hoje em dia não, né? Já manda, você pede e eles mandam digitalizado. Mas foi um trabalho bem de formiguinha mesmo, sabe? Passo a passo. Mas assim, nossa, eu me orgulho bastante, porque... Tomou o seu tempo. Tomou o meu tempo, olha, daí não tinha mais o que não fazer em Barra Doma. Deixa eu fazer aqui uns registros rapidinho. A Emilce Maria Visconti está dizendo o seguinte: bom dia.
Dona Maria do Carmo, saudades da época do Feliciano Pires. Um grande abraço. Obrigada. Registrar a presença da professora Rosa aqui, uma querida amiga que a gente tem, que está aqui acompanhando também. Bem-vinda. Pra quem não sabe, Que é Dona nosso Maria. ouvinte assídua, Pra tá? quem não sabe, Dona Maria do Carmo é a irmã do Murilo. Exatamente. Dom Murilo, Sim. exatamente. Sim, está aqui em Brusque ontem, esteve em Brusque Esteve em ontem. Sempre voltando também à casa paterna. Então, e por falar em Rose, né? A professora Rose, que é da Escola de Ensino Fundamental Teodoro Becker, a gente tem uns projetos aí em andamento, né? Certo. Sobre cartas para uma escritora, que a gente... a ideia principal é a seguinte: os alunos dela, de quarto ano, né, professora, vão escrever cartas para mim, e aí, como escritor, e eu respondê-las. Por quê? Para eles terem contato com essa história de correio, Legal. sabe? De selo, de ir... Sim. De ir no bem que correio assim, ó, entregar uma carta. Tá, mas assim, ó, vamos combinar que correio hoje está bem complicado, porque nem selo mais... os selos não existem mais, né? É verdade. É tudo daí no carimbo. Não, agora é um adesivo, não tem mais aquele negócio de passar cola no selo. É aquela emoção, né? É. Então, e isso fica por conta também de elaborarmos junto com o Jorge Paulo Krieger, que é presidente do Clube Filatélico Brusquense, para incentivar as crianças a fazer esse uso de a moda antiga, né? De uma correspondência que tem seus valores, Houve né? um lançamento de um selo ontem, não foi? Sim, Sim, ontem foi. foi comemorado 90 anos 90 do anos. clube, Papai foi um dos fundadores. Quem me introduziu na filatelia foi o seu Aires Geverdi. Então, foi um dos fundadores Foi um do dos clube. fundadores. Meu pai me levou na casa do seu Aires, ali na Otto Renault. Sim. Né, na Otto Renault. E ele me presenteou com alguns selos e aqueles álbuns para você colocar os selos. Nem existe, mas isso hoje é Né? difícil de achar. De achar. Mas ontem o foi o seu lançamento Aires que me bem introduziu. concorrido, veio o pessoal do Correio de Florianópolis, porque é uma data oficial, né? Sim. Então, e foram feitas várias homenagens, o lançamento de um selo comemorativo e a obliteração desse selo, né? Obliteração é um carimbo especial que os... Essa carta que o Rodrigo registrou agora, uma carta do vô do Rodrigo. Na verdade, é um poema, é um soneto, Sim. que o meu avô escreveu à máquina de escrever. Aqui, ó. É verdade. Até a Em folha tá amarela. 93, isso, 1993, assinado por ele aqui embaixo, ó. Meu avô que faz em 2025 20 anos do seu falecimento, em 2027 vai fazer 100 anos do seu nascimento. É legal. Obrigado, minha família agradece. Contei com a minha avó ontem, 96 anos, lá firme e forte, lúcida. Eu lembro, Encontrei com porque ela ontem. Vou levar pra mostrar pra ela também. Era amiga da Raquel? É, a nega, minha tia mais velha. Isso, eu ia muito na casa dela, que era lá no outro lado, pra gente a cidade, porque morávamos na Felipe Schmidt. Eles Na moravam Pedro no Werner. Paysandu. Era longe. Pedro Werner, era no outro lado 220. da cidade. E era lado de Paysandu, né? Porque Isso. os de cá eram Carlos Renault. É, exatamente. Enfim, era uma coisa muito Exatamente. respeitada. Exatamente. Mas a senhora, a família Krieger, torcedora do Carlos Renault? Sim. Não é possível. Não Sim. tem ninguém que saiu. Toda família ali. grande tem alguém que sai da reta, vai pro outro lado do rio, né? Eu estava com. Vou contar um episódio aqui. Essa semana eu fui num evento lá no Bandeirante, final do Campeonato Panela deles, e eu gosto muito de conversar com o Gilmar Appel, filho do seu Oswaldo Appel, que completou agora 100 anos. Sim. Aí o Gilmar disse assim, porque o clube que estava jogando esse final não era o Paysandu, mas tinha camisa igual do Paysandu, verde e branca na vertical, assim, né? Aí ele disse assim, nós, Appel, não teve nenhum que saiu da linha e foi torcer pro Carlos Renault. Sim, eles Diferente sempre de outras famílias aí, o Zendron, Krieger, né? Não, eles lá em casa... Scheffer, até o Scheffer, né? Inclusive, papai chegou a ser presidente do Clube Desportivo Brusquense, sem nunca ter Esporte pisado Clube numa Brusquense, bola, aham. nem jogava futebol, mas tinha a parte técnica, eu acho, não sei se haviam outros voluntários na época. E até estava perguntando aqui para eles, da Mata e pro Rodrigo, sobre o Alvir Reis, ainda de grande memória, porque o Alvir foi radialista, sim. Né, num outro jeito, como vocês estão sendo. Em um determinado momento, precisou-se de... Eles precisaram, não precisou-se de juiz, alguém que apitasse um jogo. Sim. E o papai disse, Alvir, é contigo. Ele falou, nossa, Oscar. E daí foi que ele... E ele virou árbitro profissional. Sim, e ele tinha um programa na rádio Araguaia que chamava Bola do Meio-Dia, era Bola do Meio-Dia.
E a gente almoçando, bela e faceira, lá tocava o telefone. Aqui é o Alvir Renzi, quero falar com o seu Oscar. E lá aquelas entrevistas intermináveis, né? Por conta de futebol, que o papai só sabe, entendia, mas nunca tocou numa bola, eu acho. Mas conhecia. Nós conhecia. Enfim. Agora eu quero voltar a falar sobre esse projeto, então, da Rose, esse projeto das cartas. Vai ter um tema específico para as crianças escreverem ou é aleatório? Como é que vai ser? Olha, a gente está estudando isso, mas em verdade é sempre sobre o universo delas, né? Porque daí contar o que eles vivem ali, ou como é que é a sua escola, essas curiosidades. E também por conta de irem a uma agência de correios, porque ainda existe, afinal, não essa é oficial, a mas essa é a ideia. ideia. Porque há um programa do governo federal que chama Selo Social. É um selo de 1 centavo, onde a pessoa pode mandar uma carta, enfim, uma Escrita folha à de mão. até 20 gramas, escrito à mão. Escrita à mão. E cada pessoa pode mandar até 5 cartas no mesmo momento, no mesmo dia. Então, para aproveitar esse baixo valor, né, porque 1 centavo é simbólico, mas para que aprendam, digamos, e há certo, ainda existia um selo de 1 centavo, isso eu não vi ainda, mas deve ser. E postar a carta, daí a escritora recebe e vai respondê-la individualmente, contando, né, da sua gratidão, do seu interesse, enfim, de como ficou feliz para elas terem essa ideia de que há um mundo além das mídias, né? Há um mundo além das telas. Também existe o fator da escrita, tão importante hoje em dia, né? Para desenvolver todo o seu... Eu fico pensando aqui numa estatística hoje, o Correio hoje virou uma verdadeira transportadora e não mais o objetivo, a atribuição que lhe deram, né? Hoje o Correio é uma transportadora. Sim. De mercadorias, de coisa, mas olha, a ideia, lógico. Eu mesmo fui a uma dessas agências terceirizadas e pensei, o que estou fazendo aqui com esta carta na mão a ser postada? Porque todo mundo com seu pacote devolvendo algo que comprou pela internet e que não serviu. Gente, eu falei, é um comércio às avessas. A senhora era um ser estranho num meio diferente. O que eu faço aqui é tipo assim. Mas a pessoa que foi atender, o que é isso, senhora? Que é isso? Isso é uma carta? Mas para que isso? O que é uma carta? E o pior, o mais interessante é que era um cartão especial para uma outra escritora, Ellen Crista da Silva, de Florianópolis, que ela tem o maior capricho com tudo. Falei, vou colocar um selo bem bonito. A moça abriu a gaveta e disse, olha, sinceramente eu só tenho esses aqui, que são valores com referências a profissões, costureira, sapateiro, são assim, não tão lindos quanto os demais. Mas ela descobriu algum selo na gaveta, fiquei feliz e postei, pronto. Utilizou. Olha, diferente, né? Diferente. Mas normalmente já passa na máquina, né? Agora, como é que uma escritora... enxerga esse momento que nós estamos escravizados pela tecnologia e tirando das pessoas a criatividade, porque escrever, eu nunca fui de ter letra bonita, minha letra tinha que mandar pro farmacêutico para ele decifrar. A família Silva realmente é letra... Garrancho, como diria minha mãe. Garrancho. Quando eu tô lá no campo de futebol, eu faço as minhas anotações e se colocar na mão de outra pessoa, não vai conseguir. Sim, tem que decifrar. Tem que decifrar. Se eu tivesse há 2 milhões de anos atrás, hoje não se saberia o que eu escrevi. É um mistério. Nem no Egito. Não conseguiriam, num especialista, não ia conseguir. Mas realmente é uma situação que já se perdeu ou ainda há esperança de Olha, pelo eu acho menos... que a longo prazo há que ter uma esperança, porque as crianças estão meio escravizadas, né? E ficam nessa dependência muito por culpa de quem? Dos mais velhos. Eu sempre digo assim, alguém paga a internet, não são as crianças, né? A gente falando em crianças até 10, 12 anos. Alguém pagou esse aparelho celular, né? Eles não ganharam isso do céu. Então, tem que impor algumas regras de horários, de disciplina e de convívio familiar para que tudo não se perca no caminho, né? Porque é uma beleza, né? Mas você fica muito preso a uma tela, porque é tão fácil, né? Tá tudo ali ao alcance da mão, mas é bem prejudicial. Porque há colégios, eu só vou falar o que está próximo de mim. A minha neta estuda num colégio onde não se pode, as crianças não levam celular.
Porque tem muitos que, porque estão esperando uma ligação. Nossa, mas há de ter alguém com um telefone na diretoria que possa receber essa ligação. Eu lembro que quando eu fui para Penha trabalhar lá, foi em 2002, mas em 2007, o então governador Luiz Henrique da Silveira baixou um decreto, acho que era um decreto que se chama, enfim, proibindo o celular na escola. Foi uma guerra, foi uma briga. Mas não era tão ainda usado, sabe? Mas já impôs algumas regras. Porém, uma escola estadual, num lugar pequeno, nem todos tinham acesso a ele. Então eu não sei se isso ainda perdura, mas eram brigas que a gente arrumava. Hoje tem lei, né? Hoje tem lei, Hoje é proibido totalmente. Hoje né? sim, a nível nacional, né? Porque assim, é complicado, a criança fica muito presa, pela facilidade, né? Mas precisa ser revisto, porque traz benefícios, traz. Mas são muitos joguinhos, muita coisa que você tem que estar controlando também, né? Porque não sabe o que tem atrás disso. Não é assim. Então aí quando chega uma novidade como essa de lápis de cor e novos desenhos em forma de cadernos que trazem as figuras a serem preenchidas com, coloridas, aí todo mundo se espanta e teve uma adesão bem grande, mas também não sei quanto que isso vai durar. É um preço bem caro, mas ocupa bastante as crianças. E há necessidade, não sei até que ponto, porque de onde que a gente precisou sobreviver até aqui sem o celular. Claro que agora é de tempos modernos, mas o adulto é que deve saber gerenciar tudo isso também. Com filhos, com netos, enfim. Escrever e desenhar estimula a criatividade, né? Nossa, isso prova, né? Além do que tem um comportamento físico totalmente diferente, né? Outro dia eu vi um jovem, uns 12, 13 anos, nossa, totalmente com a cabeça curva, mas do uso do celular. Então fica assim, desagradável, às vezes, até socialmente falando, né? Sim. Porque... Mas a senhora tem celular também? Eu tenho. Assim, a duras penas, assim, tipo, do uso a duras penas, não sou aquilo tudo, mas dá pro básico. Manda uma mensagem, receba. Participa dá pra de sobreviver. Grupo, participa de grupo de WhatsApp? Sim. Aí esses grupos, nós temos assim, da família, daí tem dos primos, que é bem divertido, os primos Krieger, porque daí você coloca fotos ou aquelas lembranças que você tem. Por exemplo, tivemos um encontro sexta-feira à tarde de primos aqui em Brusque. E aí todo mundo depois comenta, ai, que bom, como é que foi isso, como foi aquilo, e, enfim, cada um leva a sua lembrança, né? E com ela, como é que distribui todas essas possibilidades de amizades. Muita gente não se vê às vezes, Sim. Como eu com a prima Rose. A gente troca muita correspondência via WhatsApp, mas... Mas a memória da Dona Maria do Carmo aí tá fantástica. Quando a gente se encontrou aqui no hall de entrada aí da rádio, começamos a falar em alguns nomes, a memória tá bem viva, né? Apesar de não em relação às vezes a mudança que você tem na sua cidade, mudança da paisagem, né? Porque as coisas vão mudando de lugar, mas as pessoas, né? Sim, totalmente diferente, né? Porque cada um com a sua história, cada um com a sua origem, né? E isso sempre foi muito acentuado aqui em Brusque, né? Não sei se está te referindo realmente a isso, assim, tipo essa situação de alemães. Sim. Tu és alemão, tu és italiano, tu és isso, aquilo, enfim. Sempre foi muito forte aqui em Brusque, né? Foi. Sabe o que eu acho? O Valdomiro que veio do Paraná, eu não sei se o Rodrigo vai concordar, mas as pessoas que vêm para cá, elas acabam se absorvendo também essa nossa... Elas vivem a cultura, por exemplo, pessoas que vêm do norte e nordeste do Brasil, são muito o número de pessoas, né? Então, mas acaba absorvendo também um pouco do nosso jeito, né? Sim, porque é um povo, além de acolhedor, hospitaleiro, e agora que tem oferecido tanta oportunidade, né, para emprego, para esse pessoal que vem de fora. E interessante que colocaste, porque quando eu viajei quinta-feira para cá, de Curitiba, de repente você tem que trocar uma ideia com o vizinho de lado, porque a viagem dura de eterno, né? 7 horas, então no ônibus você tem que fazer alguma coisa. E era uma pessoa muito interessante, de Minas, que já morou aqui, veio para Brusque por conta do serviço do marido, que ele era técnico em, como é que chama? Motores de indústria, têxtil, motores ou alguma coisa assim. E daí depois ela veio, ficaram em Brusque, mudaram-se para Nova Trento, mas ela quer voltar para Brusque, porque adorou
E ela comentando sobre o quão ambientado ele estava. Eu falei, nossa, mas Minas, completamente diferente, né? Outra realidade. Minas é muito mais Brasil. Aqui tem essa miscelânea de culturas e tudo. Ela disse, olha, excepcional. Porque é uma terra cheia de oportunidades, me dei bem, adoro. Inclusive fazia parte de uma atividade lá na igreja de Santa Terezinha. E aí foi assim, eu falei, nossa, e aí comentou. Eu não sabia, acho que tem cerca de 500 mineiros aqui, pela estatística do IBGE, a última, né? Acho que foi 2022. Certo. O primeiro lugar vem do Pará, né? Segundo Bahia, o Paraná. Aí eu falei, nossa, mas mineiro, tanto assim? Que é um número expressivo, né? Então que vêm e gostam. Aqui já... Uai. Interessante que já começou com o pessoal do Paraná e do Rio Grande do Sul, depois passou para o Nordeste, Ceará, Bahia. Hoje o Pará mandou muita gente, veio para cá e criou oportunidade, e aí vai trazendo outros, Isso, né? vão agregando, né? Vão agregando, seus familiares e amigos, e cá estamos, Brusque, com quanto? 140 mil, mais ou menos? Mais ou menos. habitantes? Quase 150 mil Perto pessoas. de 150 mil já. Abraçando esse povo todo, né? Festejando culturas. Verdade. Inclusive agora estamos comemorando aí os 150 anos da imigração italiana, né? Sim. Que começou aqui em Brusque, né? Começou em 1875, quando essas primeiras famílias chegam, trazendo consigo toda uma história, né, de amor à sua pátria. Então eu sempre fico imaginando o quão duro foi ter embarcado e atravessado um oceano de emoções, porque quase 2 meses a bordo de um navio não devia ser fácil, né? Eram navios como os de hoje. Certo. Mas nós, inclusive, né, Rose, somos de descendência italiana. Também tem italiano na família. Sim, porque a família Gregório Diegoli, ele com sua esposa, Luigi Aturra, e seus 3 filhos, é que deram origem à família Diegoli aqui em Brusque. Sim. Então, eles vieram em 1889. Então, e é uma história muito forte, né? Aqui na cidade, os Diegoli sempre tiveram ligações, por exemplo, o primo Diegoli, que era um dos filhos do Gregório, teve a carroceria Diegoli. Carrocerias, eu acho, que funcionava ali na Rio Branco, e fez inclusive carrocerias de ônibus e outras coisas mais. Eu, particularmente, consegui cidadania italiana através desse histórico da Adelaide, que era a minha omama. Por eu e mais um grupo na época, um grupo de 29 primos que se organizou para obtenção da cidadania. Uma papelada difícil, complicada, mas conseguiu. E depois outra turma também dos Diegoli já havia conseguido há mais tempo, em 1992. Por quê? Porque eles eram filhos do primo Diegoli, que era de origem, né, paterna, era uma figura masculina. Aí não sei por que razões a Câmara da Itália depois não permitiu, o Parlamento da Itália. É só na justiça daí. Daí depois ficou um vácuo. Acho que algum deputado de repente tinha um parente pensando na cidadania, daí abriu uma oportunidade. Isso. Daí agora recente, o que tem 5 anos, abriu-se essa para a linhagem materna. E daí no caso entrou o nosso ramo dos Diegolis, através da Adelaide, que era esposa do Gustavo Krieger, que vinha a ser o dono da alfaiataria Krieger, de longa tradição no centro de Brusque. Uma coisa que me chamou a atenção, se me permite, a senhora no começo, quando estava falando desse seu trabalho com um livro escrito sobre a imigração polonesa, falou dos irlandeses que chegaram aqui na cidade, que eram na verdade americanos da Guerra da Secessão, e que do sul dos Estados Unidos, de origem irlandesa, né? E me chamou a atenção o fato da senhora ter dito que eles não se deram bem aqui, que isso eu não tinha ouvido ainda, porque eles não eram muito ligados ao trabalho. Não eram muito afins. E quem explorou isso bem, essa história, foi o Aloysio Carlos Laut. Ele que fez a pesquisa. E segundo consta, eles eram afeitos ao trabalho, né? Beberrões, e só causavam confusão. Porque a vida não era fácil, eles também, de certo, não vieram para trabalho. Perderam uma guerra, né? Perderam uma guerra civil e... eu acho que era um número, eu não vou saber te contar agora, mas acho que não era um número tão expressivo assim, mas perturbaram. Fizeram e aconteceram, e daí foram... Convidados a sair? Repatriados, enfim, que seja.